Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Tá, o som tá ótimo, tá bem. Então vamos lá. Se você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, comente, tá? Divulgue o canal, você ajuda bastante fazendo isso. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, é simples. É só anotar o Pix. Tá? O Pix está no thumbnail dos vídeos, mas eu vou falar aqui, robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Então, muito bem. Nós fizemos 2 vídeos anteriores falando um pouco sobre essa questão da centelha divina, porque os gnósticos acreditavam nisso, tá? E os cátaros também. Não sei se vocês sabem, mas os cátaros se diziam herdeiros dos gnósticos e foram perseguidos também e exterminados, os cátaros. Né? Restam muito poucos. Não é? Então, assim, a igreja cátara, ela conservava algumas coisas dos gnósticos, ok? E dentre elas estava a concepção exatamente da existência da centelha divina, aquela que é a grande iluminação, né? A grande luz que está dentro de nós. Há um detalhe também muito importante de ser percebido, que é o seguinte: Jesus disse: se a luz que há em ti for trevas, né, quão treva será? Ele diz: os olhos é a luz dos homens, é a luz da alma. Jesus usou a expressão do tipo: eu não sou do mundo como vocês também não são do mundo. Mundo entendido aqui como Olam. Olam em hebraico e Eon em grego. Então vocês não são deste mundo. Vocês são de um mundo desconhecido, porque a palavra Olam quer dizer mundo desconhecido, mundo de quem as pessoas não conhecem. Tá? Então, a maioria das pessoas indaga como é que este ser, tá, chamado centelha divina, vem habitar em nós, sendo que é uma partícula de Deus, tá? E é Deus. É coisa meio tensa, né? Mas é assim mesmo. Então, quando você analisa os gnósticos têm uma outra concepção cosmológica diferente, cosmogônica diferente da Cabala. Vocês vão perceber. Tá? Vocês vão perceber isso. Tá? Então, portanto, eu mostrei para vocês isso aqui, tá? E disse a vocês, tudo isso aqui é a Matrix. Tá? Tudo. Se você colocar os astros aqui, você vai ver que os astros vão se encaixar. Claro que dá mais de 7 astros, tá? Mas você vai ver que eles vão se encaixar. Tá? Se você contar a partir da Terra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá bem aqui, ó.
ok? Indate, ok? Esses três, esse quaternário aqui, aonde está a coroa, o entendimento, a sabedoria e o conhecimento, tá? Tudo aqui, pessoal, é a Matrix, tá? A Matrix não é só o nosso mundo físico, ele é também, mas existem outras camadas da Matrix, tá? Portanto, quando nós falamos sobre a centelha divina e falamos sobre como o ser humano é, o que ele é na sua essência, hoje há uma discussão quase que muito pouco conhecida de que os humanos não são originários da Terra, de que os humanos vieram trazidos de algum lugar para cá, tá? Essa é uma ideia que comunga um pouco com a visão gnóstica. Por quê? Porque os gnósticos diziam que lá, né, no pleroma existia o antropos, o Adão Cadmo, o Pigeradama, quer dizer, ali existia porque não quer dizer a figura de um humano único, mas de que ali existia uma camada de seres humanos. E que nós somos, de alguma forma, alguns estudiosos chegam a afirmar, que há a possibilidade de que os humanos tenham vindo de um outro canto. Eles não falam, claro, do pleroma, mas eles dizem de que há a possibilidade dos humanos terem sido trazidos para cá, tá? E que aqui sofreram algumas mudanças. Alguns cientistas até mostram que os humanos não são daqui porque algumas coisas da Terra fazem bastante mal aos humanos. Por exemplo, o oxigênio. Ele faz a gente oxidar, isto é, ele acaba nos envelhecendo muito rápido. Tá? Então eles vão percebendo que algumas coisas não são, tá? E de que provavelmente nós não somos seres da Terra. Entre aspas, nós seríamos os intrusos aqui, nós seríamos os ETs, tá? Os aliens. Mas isso é apenas ainda conversa de bastidor que mais tarde pode vir a surgir. Okay? Dando a entender isso, claro, porque o próprio Jesus disse isso, né? Eu não sou do mundo como vós não sois do mundo. Né? Então, assim, a maioria de nós, o próprio apóstolo Pedro vai dizer, nós não temos aqui morada permanente. Tá? Nós somos transeunte, quer dizer, então se aqui não é a nossa morada permanente, é porque nós somos de outra morada, de um outro local. Ok? Aí alguém vai dizer, não, nós somos cidadãos do céu. Não. O pleroma é muito mais do que o céu que você está supostamente falando. Tá? O céu nem é praticamente o pleroma em si. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa analisar algumas coisas aqui, tá? Vamos lá. Então eu falei sobre o ajustador do pensamento que está no livro de Urântia, tá? Então todos os créditos para a Fundação Urântia, tá? A Urântia é que, tá? Se você quiser comprar esse livro, compre, mas saiba lê-lo, tá?
Vamos lá. Então, quando eles estão, né, ele diz o quê? Que esses seres são, que estão em nós, a centelha divina, é Deus. Quando ao seu começo e tempo, eles dizem aqui, ó, e tempo como existência separada, fora da absolutez da primeira fonte, fora do absoluto, fora do Pai, tá? Fonte e centro, nada sabemos. Também nada sabemos sobre o número deles. Pouquíssimos é o que sabemos a respeito de suas carreiras, antes de chegarem aos planetas do tempo, para residir em mentes humanas. Mas desse tempo em diante, nós estamos razoavelmente familiarizados com a sua progressão cósmica, até a consumação, inclusive dos seus destinos trinos, a realização da personalidade por meio da fusão com um ser ascendente mortal, tá? A realização da personalidade por um fiat do Pai Universal, tá? E a liberação dos conhecidos compromissos com o ajustador do pensamento. Ainda que não saibamos, tá? Presumimos que os ajustadores estejam sendo constantemente individualizados à medida que o universo cresce e à medida que crescem em número os candidatos à fusão com o ajustador. No entanto, pode ser igualmente possível que estejamos cometendo um erro ao tentar atribuir uma magnitude numérica aos ajustadores. Como Deus, Ele próprio, esses fragmentos da sua natureza insondável podem ter existência infinita. A técnica da origem dos ajustadores é uma função não revelada pelo Pai Universal, portanto pelo Bitos. Temos todos os motivos para acreditar que, dos outros coligados absolutos da primeira fonte centro, que é o Pai, nenhum deles tem a ver com a produção dos fragmentos do Pai. Os ajustadores são simples e eternamente. As dádivas divinas, eles são de Deus, provêm de Deus e são como Deus. Tá? Na sua relação com as criaturas de fusão, tá? Eles revelam um amor supremo e uma ministração espiritual que é profundamente conformadora de declarações de que Deus é espírito. Mas muito há o que acontece além desse ministério transcendente. Muito que jamais foi revelado aos mortais de Urântia, que é a Terra. E também não entendemos plenamente o que realmente acontece quando o Pai Universal doa a si próprio para ser uma parte da personalidade de uma criatura do tempo, que somos nós. E também a progressão ascendente dos finalitores do paraíso ainda não apresentou todas as plenas possibilidades inerentes a essa suprema associação que o homem e Deus. Em última análise, o fragmento do Pai devem ser a dádiva de Deus absoluto, aquela criatura cujo destino engloba a possibilidade de alcançar Deus enquanto absoluto. Então, você já percebe aqui, tá, que está aqui uma definição de centelha divina que eu acho que a mais plausível, apesar de ter o nome de ajustador do pensamento. E creio que aí está também o papel dele em nós. Ele está aqui não para mudar nossa liberdade, não. Ele está aqui para nos ajudar. Por isso que o nome é ajustador. Tá? Por isso que o nome é ajustador, em alguns casos, né, eles são chamados de ajudadores, mas eles são ajustadores do pensamento. Por quê? Porque eles vêm e nos ajudam a exatamente entender e a fazer a nossa conexão com o pleroma, com
com a unidade e com diremos assim, com a totalidade, porque a unidade é Deus e a totalidade é Deus também, tá? Então, essa cosmogonia do livro de Urântia dá uma iluminação para nós na compreensão do que seja a centelha divina, que os gnósticos diziam que o Yaldabaoth havia soprado para dentro dos humanos, ok? Então vamos entendendo isso aí, ok? Dito isso, vamos aqui, tá? Aqui, eu vou ligar aqui, então vamos ver. Vamos fazer uma ligação, aqui você vai perceber que nós vamos fazer uma ligação com o filme Matrix e com a Cabala. Veja, eu não defendo a Cabala, apesar dela ter algumas similaridades com os gnósticos. A Cabala é a tentativa de justificar o Jeová Javé, o Hashem, tá? Então, a Cabala é uma segunda Bíblia para muitos judeus. Tá? Tem a Cabala, tem o Bair. Tá? Então, eu, particularmente, dependendo muito de análise que se faça da Cabala, porque hoje em dia virou Cabala da riqueza, Cabala do não sei do que, Cabalá de horóscopo, Cabalá do não sei do que, enfim. Sabe, como sempre os seres humanos pegam uma coisa e começam a modificar e fazer algumas alterações. A Cabala, ela tem uma origem em um rabino chamado, salvo engano, de Isaac de Luria. Né? Eu acho que é assim. Né? Então ele desenvolveu algumas ideias místicas, tá? Para falar da Cabala, ok? E aqui nós vamos começar assim. Como é isso para começar? Existem dois modelos que fornecem a estrutura para tudo que há para saber sobre a existência. Eles se aplicam à Matrix da seguinte forma. Então, vamos fazer uma relação Matrix e Cabala. Tá? A estrutura. Tá? Existem 5 níveis, tá? Ou mundos relacionados à existência. Ok? Certo? Eu vou pegar aqui, marcar logo aqui isso aqui, ó. Chamada estrutura. Existem 5 níveis ou mundos relacionados à existência. Esses correspondem aos 5 níveis da história da Matrix, que o Neo vivencia, como explicaremos. O que há dentro da estrutura? Existem 10 emanações. Os gnósticos também falavam de emanações. Quer dizer, no pleroma houve, a partir do Uno, a emanação do Bitos, do Pai. Tá? Então você vai perceber isso. Isso é muito simples da gente já analisar, tá? Porque é muito interessante. Né? Então, pera lá. Vamos aqui, ó. Então você vai ver que aqui, ó, a partir do Uno se gera o pai, o pensamento, o nous, a mente. A mãe é Noia, Barbelô, o pensamento primordial, a sabedoria divina. E o filho, Cristo, pensamento ativo, logos, verbo, pensamento em ação. E o Adão, o primeiro homem, tá? É o
Pigeradama ou Adancadium. Tudo isso aqui é o pleroma. Esses são os 4 luminares. Após Sofia, que está aqui, ela gera o Iedabaoth. O Iedabaoth faz o quê? Cria, então vamos lá, ele cria um sistema parecido ao pleroma, ok? Certo? Então, aqui estão todos os 7 arcontes planetários, ok? E aqui embaixo estão os 5 que estão no submundo. Ok? Tudo bem. Então aqui já dá para você dar uma percebida que tem algo muito semelhante. Tá? Por quê? Porque o pai, a mãe e o filho são emanações do Uno. Tá? Que na Cabala vão chamar de Ain. Né? Existem 10 emanações que existem dentro e animam esses mundos. Eles estão relacionados a personagens de Matrix, o que eles dizem e fazem. Nesta sessão tratamos da estrutura dos 5 mundos, dos níveis metaforicamente. Esses podem ser vistos de cima para baixo, tá? Ou de baixo para cima. Como encontraremos, estes se relacionam de uma forma específica com a Matrix, especialmente com o caminho do Tá? Ok. Aqui, ó. Nos filmes Matrix, são de cima para baixo o seguinte: a fonte, o arquiteto, portanto, olha, veja que eles vão diferenciar a fonte, aqui, ó, do arquiteto, aquele que aparece por Neo. Tá? O oráculo, aquela mulher que sempre está falando com o Neo, dando conselhos. O mundo do programa, certo? E a Matrix. Os nossos artigos Matrix e Ressurreição, na base de conhecimento, apresentaremos como os filmes também seguem uma linha de tempo cabalística e se relaciona com o nosso próprio mundo. Tá? Nós já analisamos o filme Matrix aqui a partir da gnose. Veja que ele também pode ser analisado a partir da Cabala. A estrutura da criação e a Matrix. Tá? Deus poderia ter criado, tá? Poderia ter criado qualquer coisa de maneira que quisesse. Esse Deus aqui, preste bem atenção. Eu vou ser bem claro com você. Esse Deus aqui que ele está falando não é a fonte. Ele está se referindo ao Deus, o que nós chamamos de demiurgo, arconte, etc. Tá? Então, portanto, preste bem atenção nisso para não confundir. Ok? Poderia ter criado qualquer coisa de maneira que quisesse, mas ele queria que as pessoas deste mundo tivessem um relacionamento com ele. Compreender quanta lógica, segundo a lógica, e o raciocínio que o próprio Deus criou. Ele fez isso com uma estrutura para que pudéssemos entender, para que pudéssemos refazer os passos e nos conectar à estrutura da existência indefinida por parâmetros muito claros, delineados e definidos. Então, quem falou isso? O Rabino Simon Jacobson. Tá? Aqui, ó. Então, meu amigo, o que é a Matrix? É exatamente, eles vão tentar associar aqui, e eu vou falar logo isso, porque eles vão tentar associar isso de modo positivo a dizer que o demiurgo, né, o demiurgo criou tudo isso para que a gente se conecte com ele, né? Vão tentar mostrar que o demiurgo ele é uma expressão da fonte, que portanto ele quer o nosso bem,
Ele quer, como ele gosta de nós. Olhe a Bíblia e você vê o tanto que ele gosta das pessoas. Aí esse pessoal, para defender esse Deus, eles dizem, não, mas ele é misericórdia, mas é justiça, Deus se ira. Por favor, acorda. Aqui, acorda. O apóstolo Paulo disse, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então, esse Deus não é bonzinho com coisíssima nenhuma. A doença do mundo é a doença dele. Ele transmitiu para as obras criadas toda a sua imperfeição. Não é? Vamos lá. Então, né, o conceito cabalístico são encontrados em todas as religiões, filosofias, ciências e artes, etc. A Bíblia é o texto principal da sua expressão. Veremos primeiro algumas ideias importantes ali impressas. Vocês vão ver aqui. A relação à estrutura da matriz. Nosso primeiro modelo encontra-se nas primeiras palavras da sua frase de abertura. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus aqui, ele não vai dizer, tá, quem é, mas esse Deus aqui, certo? Esse Deus aqui é quem? Eu vou botar aqui Elohim, tá? Que é igual a, tá? Que é igual a deuses, ok? Eu vou publicar isso aqui, ó, tá? Então eles estão aqui, ó. Quem é esse Deus aqui? Elohim, que significa deuses, tá? Parece bastante simples, não é? Você tem um criador e uma criação. A Cabala vai mais longe, mostrando que existem outros aspectos em ambos. Então, esse Deus aqui, tá? Que é o Elohim, deuses, ok? Certo? 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 Mas ele é também quem? Ele é que? Ele é o demiurgo, ok? Ele é Ial da Baote, ok? Enlil Javé, ok? Ok? Aqui, então, quando eu aponto aqui, ó, quando eu vou apontar aqui, ó, olha aqui, ó, o que ele é? Ele é Elohim, quer dizer deuses, ele é o demiurgo, ok? Então, pronto, você já sabe que não se está se tratando do Deus, tá? Do Deus fonte, tá? A Matrix é o nosso mundo físico. Para facilitar a compreensão, começamos de baixo para cima, tá? Que ele vai dizer isso aqui, ó, tá? Vamos começar de baixo, ele vai mostrar isso aqui, ó. Ele vai, então eu vou chamar aqui, tá? Aqui, ó. Ele vai dizer, vamos começar aqui de baixo, aqui, ó. Porque aqui está o Adon, tá? Aqui ele se mostra como Adon Ha-Eretz, tá? O Senhor da Terra. Aqui, ó. Então, a Matrix aqui, isso aqui é parte da Matrix, porque para cá é tudo Matrix. Então, não pense que a Terra é a Terra apenas que é uma Matrix, né? E vou dizer mais a vocês outra coisa. Eu vi no canal da Carol Capel,
ela mostrando exatamente o que um pesquisador da NASA disse a respeito do universo holográfico, né? Que provavelmente tudo que a gente vê hoje aqui é fruto de um computador, de um grande computador, tá? Supostamente de um grande ser que possui uma tecnologia que criou isso aqui, tá? Estou dando só esse spoiler aqui porque é importante a gente entender, tá? Então vamos lá. Então ele diz: para facilitar a compreensão, começamos de baixo para cima, pois os mundos superiores são cada vez mais complexos. A principal coisa a saber desde o início é que estamos falando do espaço físico ou medição, tá? Espaço físico ou medição, ok? Quando termos como acima e abaixo, ou topo e base, são usados, a diferenciação é apenas na ocultação e revelação da luz divina. Isso é importante no que diz, tá? Lembre-se que essa luz divina aqui é uma luz falsa. Tá? Então o quê? É a falsa luz. Tá? Ok? É a falsa luz. Então vamos lá. É a falsa luz. Então quando eu apontar aqui, ó, falsa luz. Isso é importante no que diz respeito ao caminho do através dos filmes, como discutiremos mais tarde. Abordaremos juntos os 3 mundos inferiores, pois coletivamente eles constituem, tá, o que conhecido como criação. Eles são chamados com seus termos hebraicos, cabalísticos e conexão com a matriz ao lado deles. Então vamos lá. O mundo da criação, Beriá, né? O mundo do oráculo, o mundo da formação, Etzra, o mundo do programa, e o mundo da ação, Asiá, o mundo de Matrix. Então vocês vão ver, vou mostrar aqui para vocês, tá? Bem aqui, ó, ele está começando de baixo, tá? Então, os 3 mundos que ele está falando, tá? Ou os 3 universos, tá? Briar, ok? Preste bem atenção aqui, vou chamar a atenção de você aqui para você entender isso aqui, tá? Briar, o mundo da criação, aqui Rei e Etzra, que é o mundo da formação, e aqui o mundo da ação. Então esses 3 mundos, essas realidades todinhas estão aqui dentro. E a nossa é uma delas. Mas nós estamos bem aqui, no mundo da ação. Aqui está, como diríamos assim, a base. Por que a base? Porque aqui é o mundo mais denso. É a realidade mais densa. Né? Então eu já até mostrei isso aqui, das diversas realidades. Então é importante você entender isso, tá ok? Beleza? Vamos lá. Você vai entender isso aí, não é fácil, mas dá para levar. Vamos lá. Começamos de baixo. Asiá. Temos o mundo físico em que vivemos. Isto inclui tudo que experimentamos com o nosso sentido, bem como tudo que é revelado da extremidade de um telescópio ou microscópio. Também inclui as dimensões do tempo e espaço. Os outros 2 mundos dentro da criação, tá? Dentro da criação e além, estão inicialmente escondidos de nós. Assim, nosso mundo é chamado de mundo da ocultação. E isso corresponde ao mundo de Matrix. Ao longo de 3 filmes, a humanidade desconhece que existem programas, o oráculo, etc. Em cada caso, quando olhamos à nossa volta, somos levados a pensar que isso tudo é o que existe na realidade. Esta é a primeira correlação a compreender, como Morfeu disse a Neo.
é o mundo que foi puxado sobre os seus olhos, tá? É o mundo que foi projetado sobre os seus olhos. Então aqui, gente, eu tô assim, o que você olhando o filme, você percebe. Porque o texto que eu estou lendo, eu estou exatamente usando ele contra ele próprio. Tá? Por quê? Porque é exatamente o Deus dos judeus, o Deus judaico-cristão, que criou essa Matrix. Ok? Certo? Então ele criou, e aí, deixa eu falar uma coisa aqui também importante. Nós temos hoje 5% do nosso universo, bolha, de energia bariônica, isso é, de luz. O resto todo, 95%, é dividido entre energia escura e matéria escura. Em tese, gente, é tudo matéria escura. Tá? E o que é a matéria escura? E aí é que está o grande X da questão. Tá? Eu vou falar agora para vocês. Quando o Demiurgo cria a nossa realidade, ele cria as chamadas a raquia, quer dizer, o grande, tá? Invólucro da Terra, a grande cúpula, tá? Para exatamente ocultar que a matéria escura, Torru, né? Porque lá no Gênesis está Torru Vavvohu, né? Que o caos, em outra linguagem, que a matéria escura invadisse aqui. Então, o que ele faz não é proteção nossa. O que ele faz é nos prender aqui para que a gente não tenha acesso, e a matéria escura é uma forma de esconder a verdadeira realidade. Ok? Então é por isso, né, que ele criou esse sistema. Então, os terraplanistas, eles, coitados, têm pena deles, porque quando eles defendem a Terra plana e defendem a cúpula como se fosse o grande, aquela coisa toda, não, esse grande arquiteto do universo, o Gadu, criou isso para manter as pessoas longe da verdade. Por isso que ele criou os arcontes em cada esfera, exatamente para impedir que as pessoas tenham acesso a atravessar. Porque quando você atravessa aqui a nossa bolha, você vai para outro canto. E eles não querem isso. Tá? Então preste atenção nisso aqui. Então a matéria escura é como se fosse um véu para ocultar o que tem do outro lado. Está entendendo? Então, foi quando no Evangelho de Filipe pergunta o que é que tem do outro lado do mundo exterior. Jesus faz uma análise, porque o que tem fora do mundo exterior, na nossa realidade, tá, que eu já mostrei aqui, tá, certo? O nosso universo bolha, e dentro dele há várias realidades coexistindo dentro, ok? Então o Demiurgo criou nós, mas ele criou também outros seres que estão vivendo em realidades paralelas à nossa, mas nós não temos percepção para entender eles, ok? Então vamos lá. O próximo mundo, que é chamado de Hatzirah, é o mundo intermediário, tá? Tá bem aqui. O Hatzirah, ok? Que é aqui, ó. É o mundo da formação, tá?
Vou tentar botar aqui, ó, o mundo da formação, bem aqui, ó, esse aqui, tá? O Hetzirah, ó, aqui, ó, mundo da formação, ok? Certo? Então, o Hetzirah é um intermediário que funciona para conectar nossa existência física aos reinos superiores. Este mundo intermediário também é chamado de mundo angélico. Tá? A palavra para anjo nos textos hebraico-bíblicos é malach, que significa apenas mensageiro. Eles são as entidades intermediárias que transmitem informação entre o abaixo e acima, também iniciação até o menor grau. Então você já fica sabendo que esses malach são obras do demiurgo, não tem nada a ver aqui com coisa não. Tá? Aqui ele organizou as coisas de forma que, tá, você, se é que a gente pode dizer, deixa eu ver aqui se eu encontrar, se você ver aqui, ó, olha, esse livro, gente, é excelente para explicar, mas eu não vou me deter, mas você vai ver isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá? Aqui é a nossa realidade, e aqui tem 10 esferas até chegar à próxima, tá? Então aqui está os universos, olha, aqui está Ásia, tá? É a Iatezirá, que é o segundo intermediário aqui, ó. Depois vem o Briá e o Atezlut, né? Então aqui, ó. Você está vendo aqui? Tudo isso aqui é a Matrix. Porque fora daqui só vai existir o pleroma. Ok? Quanto mais aqui, mais denso. À medida que você vai atravessando esses campos, tá? A coisa vai se tornando menos densa até você chegar ao estágio lá, tá? Isso aqui é importante você entender, tá? Porque, claro, eles estão falando da Matrix, tá? Então, esses anjos não são nada de anjos, são os arcontes. Na história de Matrix, este mundo intermediário refere-se aos programas que mantêm a Matrix funcionando adequadamente. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse mundo intermediário, que é o mundo da formação, tá? O mundo da formação, é ali que está os programas. É ali que está toda a programação de Matrix. Ah, ok? Então, o oráculo explica isso ao Neo na cena do banco, no parque, em Matrix Reloaded. Tá? Aí tem um outro artigo desse autor em outro canto. Finalmente temos o mundo superior, que é Briar, dentro da criação, que é a existência puramente espiritual. Isto é o que as pessoas chamam de céu, ou reino celestial, em diferentes tradições. Lembre, céu não é o universo, planeta, etc. Tudo isso fazia parte do reino físico, tá? Mas abaixo, discutido acima. Isto também é chamado de mundo daquilo que é chamado de forças ou poderes na Cabala. O que emana daqui serve de propósito
de dirigir tudo nos dois mundos abaixo, o mundo do programa e o mundo da Matrix, tá? Então pronto, você já entendeu aqui que se você pegar aqui, tá? Vamos lá, tá? Aqui o mundo de Matrix e o mundo da programação, ok? Aqui estão os programas, aqui está a Matrix funcionando, tá? Dentro desse nosso universo. Aqui, ó. Ok? Então você está entendendo a coisa como é, tá? Isto também é chamado de mundo daquilo que é chamado de forças, poderes, né? Este mundo superior dentro da criação corresponde ao do oráculo, aquele que aparece no filme da Matrix, com quem os humanos libertos fazem contato. Como veremos, ele é, em última análise, a conexão entre a Matrix e a fonte, para cima e para baixo. Então você vê aqui a escada de Jacó, tá? Você vai ver aqui a escada de Jacó. Jacó está dormindo e está vendo seres descendo e subindo uma escada, tá? A estrutura acima é encontrada, tá, no relato de um sonho que o personagem bíblico Jacó teve. Isso se encontra em Gênesis, no capítulo 28. Nele, ele via o mundo terrestre inferior, com anjos subindo e descendo uma escada que ligava aos céus espirituais. Não existe céus espirituais. O que estava acontecendo era que ele estava tendo uma visão de seres extraterrestres. Simplesmente isso. Tá? Ele também viu alguma imagem de Deus acima desses 3 níveis. Chegaremos a isso em breve. Essa é a ideia de uma conexão entre baixo e cima, entre o mundo da Matrix e a fonte. É fundamental para todo o caminho do Um. E é discutida toda a base do conhecimento para recapitular a totalidade, que é referido como criação, que é considerado composta de 3 mundos, como segue: o mundo celestial, superior, a do oráculo, o mundo intermediário dos mensageiros anjos, o mundo dos programas, e o mundo físico que veremos, que é que vivemos ao nosso redor, a Matrix. Tá? Preste atenção nisso. Antes de continuar, dê uma olhada no diagrama abaixo. Aqui encontraremos 5 níveis relacionados a Matrix, incluindo a entidade crítica que Neo encontra, que também explicaremos em diante. Está aqui, ó. Ok? Na Terra, ó, olha aqui. Ó. Programa, tá? E aqui é a Matrix, tá? Aqui é a Trinity, Morpheus, o Oráculo, tá? E os personagens descritos. Estes mundos, em ordem, são representados ao longo logo no início de Matrix Revolution, tá? Como mostramos em nossa base de conhecimento. Temos alguns passos antes de chegarmos a isso. Voltamos ao versículo do Gênesis. No princípio, Deus criou. Tá? Então, o que é que Deus criou? No princípio, Deus. Tá? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Então, Deus é o quê? Tá? Deus, ok? É o Elohim. Tá? Na verdade, são os deuses criados. A última palavra criado marca o início de 3 mundos da criação que acabamos de mencionar. Antes desse ponto, tudo que existia era o que podemos conceber como Deus em termos de criador. E isso está tudo isso aqui relacionado ao demiurgo, pessoal. Tá? Essas primeiras palavras antes da palavra criado representam o mundo da existência que está além, antes da criação. É chamado de Atzilut, que significa proximidade da fonte. É chamado de mundo da emanação.
Este mundo relaciona a imagem de Deus, que Jacó viu acima do céu, em seu sonho. Observe que o termo e a ideia de imagem encontrado em Gênesis 1:27 não é Deus em essência. É o nível em que as pessoas se relacionam com Deus. É a ideia de Deus, como emanente ou dentro da existência. Tá? Então, este mundo da emanação também é chamado de proximidade, como perto da fonte. Então, qual é o mundo da emanação? Aqui, ó. Aqui. Olha aqui. O mundo da emanação é esse aqui, ó. O absoluto. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Mundo da emanação. Espírito. Mundo espiritual. Vontade. Concentração. Né? É a matéria causal. Tá? Esse aqui, tá? O mundo da emanação, é o que equivale ao que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Equivale a isso aqui, tá? Então vamos lá. O mundo da emanação equivale a isto. Então eu vou mostrar para vocês o que é o mundo da emanação. O mundo da emanação é isso aqui. É o pleroma. É de onde se emanou todos os aeões. Ok? Só que ao contrário dos cabalistas, os gnósticos fizeram uma análise completamente diferente. Os gnósticos dizem, bem, tudo que está abaixo do pleroma, que foi criado por, tá, a Arcamote, que ela está bem aqui, Arcamote, tá? Porque aqui é coroa, entendimento, sabedoria e conhecimento. Tudo que está aqui foi fruto que essa sua sabedoria Arcamote gerou. Por quê? Porque ela gerou um ser, tá? Ela gerou esse ser aqui, ó. Ok? E é ele que vai criar todo esse sistema, tá? Não pense que a Matrix é algo simples. Não é algo simples. Porque você sai de uma realidade e entra em outra e você pensa, estou fora da Matrix. Quando acaba, você está dentro da Matrix de novo. Você está preso de novo na Matrix. Você me entendeu? Ok? Então, se alguém, quando morre, e o ajustador do pensamento ou centelha divina não fusiona com seu espírito, com a sua alma, para você fazer um processo de transição e começar a vencer, tá? As esferas. Quais esferas? Estas esferas aqui, ó. Se você não se preparar para isso, você vai ficar preso numa dessas esferas aqui, da Matrix, tá? Porque quando você chegar aqui, aqui você já está fora dela. Porque aqui você já vai entrar próximo ao pleroma no mundo da emanação. Tá? Que é outra realidade. Certo? Aqui na nossa realidade, tem vários, aqui no nosso universo bolha aqui, tem várias realidades coexistindo em frequência, vibração e densidade diferentes. Ok? Importante entender isso aqui. Por isso que eu estou utilizando um texto gnóstico exatamente para mostrar isso a vocês. Tá? Como mencionado, este mundo é muito diferente dos três da criação. É uma unidade de todas as coisas que se manifestam como coisas separadas dentro da criação. Então, aí ele vai citar aqui vários escritores sobre isso, né? Na história de Matrix, esse mundo do arquiteto, olha aqui, ó, esse mundo do arquiteto
vemos sua fixação na perfeição, como mencionou Anil, no propósito de equilibrar a equação. Como o oráculo mencionou, o arquiteto está além dos mundos da Matrix e do programa e do oráculo. Ele se autodenomina Pai e Criador, mas ele mesmo foi criado. Então preste atenção nisso aqui. Tá? Certo? Quando comparado ao texto de Gênesis 1, mostrado acima, o arquiteto é o conceito de Deus Criador, dentro da existência, com o qual podemos, de alguma forma, nos relacionar. Não podemos. Tá? Mas há muito mais em Deus do que podemos compreender. Isso nos leva ao nosso destino final, a fonte. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que o demiurgo ele é como se fosse uma ponte para a gente chegar à fonte. Um intermediário. Não é. Tá? Definitivamente é. Jeová, Hashem, Yeldabaoth, Gadu, seja lá com o nome que você queira dar a ele não é ponte para chegar à fonte. Os gnósticos deixaram isso claro. Tá? Ele é ignorante e mau. E por isso ele passou toda a maldade, todo o desequilíbrio dele para a criação. Portanto, chegar à fonte requer de nós um despertar hoje. Para quê? Para que você possa ultrapassar essas camadas da Matrix. Por quê? Porque o Neo, que é simbólico da figura do Messias, de Jesus, ele veio exatamente para enfrentar o demiurgo, enfrentar o arquiteto. Tá? Porque ele é o criador da Matrix toda. Tá? Abaixo do pleroma foi tudo ele que fez. Então não adianta as pessoas acharem, eu vou rezar para o Javé, para o Jeová. Amigo, outro dia até me perguntaram isso, porque o fulano falou no canal dele que pode rezar para o Jeová. Quer rezar, Jeová? Problema seu, tá? Mas saiba que ele não tem nada, ele não é intermediário entre nada. Ao contrário, ele disse: eu sou Deus e não há outro de mim. Portanto, ele não reconhece a fonte. Você deu para entender? Até aqui deu para entender? Então, portanto, preste atenção, tá? Porque isso é fundamental para que a gente possa ir além, possa avançar na nossa vida. Podemos despertar, acordar e dizer assim: vamos deixar que a chama, tá, de Deus que está em nós, da fonte, tá, não do demiurgo, mas da fonte, se manifeste na gente. Tá? E aí a gente possa fusionar e fazer a nossa transição para fora dessa Matrix. Ou nós começamos a colapsar a Matrix, ou nós ficaremos eternamente presos numa roda de samsara que não acaba nunca. Tá? Você já entendeu o que é, né? Então vamos lá. Está na hora de fazer a sua parte. Forte abraço e até o próximo vídeo.